Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Silhouette Pro. E agora aqui nessa aula a gente vai ver um pouco aí, vamos começar a falar das ferramentas e como é que você vai iniciar um projeto, né? Como é que você vai começar um trabalho aqui no Silhouette Studio, seja ele de recorte, né, de um template, alguma caixinha, alguma coisa que você venha querer produzir, e seja o seu projeto o recorte de uma impressão, né? Eu acredito que você vá fazer, pelo menos, eu acho que você vai fazer muito mais recorte de impressão do que recortar projetos simples, né, para você montar. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona aqui a tela de design, tá? O que você enxerga e como é que você vai começar a fazer o seu trabalho. Então você tem aqui, ó, você começou, abriu o software, você abriu o Silhouette Studio, e você tem aqui já uma representação, né, da tua base de corte, certo? Está aqui atrás, aquela base de corte de plástico que você tem aí para utilizar a sua folha em cima dessa base de corte. E você tem aqui o tamanho do papel que você vai trabalhar. Então, dependendo aí da tua silhuete, você vai ter a base de corte 30 por 30, que é essa quadradona aqui, ou você vai ter a base de corte aqui, ó, tá vendo? Você tem aqui a opção no menu base de corte, tá? E você vai aqui, ó, selecionar a folha portadora. Folha portadora é a base de corte, ela vai portar a folha branca, ou tua folha de recorte em cima dela. Então você tem aqui o modelo, ó. No meu caso, eu tenho a Silhouette Camel. Então eu estou usando aqui a base de corte da Silhouette Camel. Se você alterar aqui para Portrait, ó, você vê que ele altera a base de corte para o tamanho A4, que é aquela base de corte que vem na Portrait, né? Então se você tem a Silhouette Portrait, você vai selecionar a base de corte da Portrait. Se você tem a Camel, você vai selecionar a Camel com a base 12 por 12 polegadas, né? Que é aquele tamanho padrão aí de uma folha de scrapbook, né? Aquela folha quadrada. E aí você tem aqui outros formatos de base, né? Então essa daqui, por exemplo, ela tem o dobro do comprimento, tá? Para você cortar projetos maiores. Você sabe que a Silhouette ela corta um comprimento, se eu não me engano agora, de até 5 metros, tá? Então você pode colocar aqui um vinil, um rolo de vinil e fazer um trabalho num tamanho de 5 metros de comprimento. Então você tem outras opções aqui. Se você tem a Silhouette Curio, você vai usar a base da Silhouette Curio, né? Que é aquela base mais detalhada, com umas funções de grampo do lado, que seguram e tudo mais. Né? Eu não tenho a Silhouette Curio. Você tem aqui as opções para Curio, seja para corte, ó, corte a base mais comprida, né? Aqui a base para gravação em relevo e a base maior para gravação em relevo, tá? E essa daqui eu não sei o que que é, essa base para selo, sinceramente não sei o que que é. Originais e a 4 aqui no final é a base, praticamente é a mesma base da Silhouette Cam Portrait, tá? Então a 4 é o mesmo tamanho da Silhouette Portrait. Então, no meu caso aqui, que eu tenho a Silhouette Camel, eu vou trabalhar com a base da Silhouette Camel. Uma definição importante é que, se você tem a Camel, você também pode usar a base da Portrait na Camel, não tem problema. O contrário é que não dá para fazer, né? Você não pode usar essa base aqui na máquina Silhouette Portrait, porque o tamanho não vai suportar. Mas o contrário é verídico, né? Você pode trabalhar com a base da Portrait na Silhouette Camel, fazendo o ajuste dos roletes ali na máquina, né? Você puxa o rolete um pouquinho para a esquerda para poder ele obedecer o tamanho de A4. Mas não vai ser o nosso caso. Eu vou trabalhar aqui com a base da Camel mesmo. Então eu vou seguir com esse tamanho e trabalhar com folhas, né, papel A4 para qualquer projeto aqui, para qualquer impressão e recorte. Então, a gente faz o ajuste da base de corte, tá? A gente começa aqui a selecionar o tamanho do papel que a gente vai trabalhar.
na maioria dos casos, você vai usar o tamanho A4, tá certo? Se você quiser alterar, né, você tem uma folha de scrapbook, você vai usar o tamanho 12 por 12. Ela vai preencher toda a base de corte. Se você tem, vamos ver aqui, lembrando que esse tamanho, essa largura total aqui, ó, essa largura total é também o tamanho de uma folha A4 deitada, ok? Então você tem aqui ela deitada. Se você trabalha com papel A3, você consegue carregar o papel A3 aqui no comprimento, tá? Porque o papel A3 nada mais é do que duas folhas A4 deitadas uma do lado da outra, tá bom? Então, aqui a gente tem o tamanho do 12 por 12, que é o tamanho da folha de scrapbook. Aqui a gente tem, ó, o tamanho A3, tá? Então você vê que o tamanho A3, ó, ele vem, né, ele vai passar um pouco da base. Aí para você trabalhar com o papel A3, você já teria que usar a base maior, ó, da Camel, tá? Para você não ter problemas, né, não adianta você trabalhar com a base normal e perder esse pedaço aqui de papel. Aí você usa o papel 12 por 12, né? Então não faz muito sentido você usar papel A3 sem ter a base para papel A3. Então, configurou aqui o formato, vou trabalhar com A4, tá? Que é o que vai ser usado na maioria dos casos. A não ser que você desenvolva um modelo de negócio já para trabalhar com papel A3 apenas. Mas no fundo é a mesma coisa, você só precisa ajustar aqui a base correta, tá? Então a gente tem aqui o tamanho A4, em termos de largura e altura, a medida padrão de folha A4, tá? 21 por 29,7, você não vai mexer nisso. E aqui você vai definir se você vai usar a folha deitada, tá? Vou tirar um pouco do zoom aqui. Se você vai usar a folha deitada ou em pé, tá? Então eu vou deixar o papel em pé. E está praticamente aqui configurado o que eu preciso para começar a trabalhar. A gente não precisa de nada além dessa configuração aqui inicial, tá certo? Então o que a gente tem mais aqui, ó? A gente tem aqui essa função de grade, né? Se você tiver, isso aqui é muito útil para quando você desenvolve o seu projeto ou quando você quer fazer uma coisa mais detalhada em termos de medida. Porque você coloca a grade e ela vai te ajudar aqui você a alinhar, né, alinhar os elementos, utilizar melhor o espaço, saber o tamanho que você pode criar. Ah, eu quero criar círculos com 5 centímetros de diâmetro. Aí você já sabe que, por exemplo, você tem aqui as configurações da sua grade, tá? Eu gosto que você entenda como é que o programa funciona e o que ele tem. Isso aqui praticamente você não vai trabalhar com essa parte aqui da grade porque é muito específico, muito detalhado e eu não quero que você gaste tempo com esse tipo de coisa. Você tem que colocar a tua produção para andar, tá? E você não precisa usar tudo que um programa oferece para isso. Cada profissional vai usar aquilo que te é necessário, né, para aquele trabalho que você quer realizar ali no programa. Então, aqui você pode alterar o tamanho, a largura dessa grade, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro. Então, o que acontece aqui? Você sabe que cada quadrado desse grande aqui, preto, ó, cada quadrado desse tem 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Então, cada quadrado desse é 1 por 1. E aí você que vai definir isso aqui. Você pode botar 5, você vai ter um quadradão de 5 centímetros, tá certo? E aí é claro que o teu quadrado, ele não vai caber na folha. Você vê que aqui, ó, ficou pela metade, né? Então, para você ter é, a medida correta e os quadrados inteiros na folha, você tem que pegar a largura do papel A4, que é 21, né? Então, se você tem 21, quem é o múltiplo de 21, quem é o divisor, né? Que você pode ter um resultado exato aí de 21. Você tem 3, você tem 7, né? Então, 3 e 7, basicamente, são os valores que você pode usar aqui. E aí, ó, você vê que se eu colocar 3 aqui, você vai ter quadrados exatos, começando e terminando.
tá? Você viu que quando eu botei 5, o último aqui ficou pela metade, ó. Ele não completou um quadrado inteiro. E às vezes isso pode te atrapalhar. Se você fosse trabalhar com isso, então o valor de 3, ele me dá um valor inteiro, o valor de 7, ele também me dá, tá vendo? Quadrados inteiros e perfeitos. E aí na altura você vai ter o mesmo problema, tá? Por quê? Porque na altura eu já tenho outra medida e você teria que achar um número em comum aí. Mas isso não vai ser importante para você. Você não vai, raramente você vai trabalhar com isso. Então a gente vai apenas conhecer essa função. Você pode mudar as cores dessa linha, tá vendo? Pode fazer muita coisa com ela. Eu vou desmarcar aqui porque a gente não vai utilizar linhas de grade. E aqui a gente tem as famosas marcas de registro, tá? Deixa eu voltar aqui a nossa, ó, essa função aqui em cima, você sempre ajusta a folha na janela. Vamos supor que você deu zoom aqui demais, ó, se perdeu, já não sabe mais onde está, você clica aqui e ele traz a tua folha novamente para a tela. Pode jogar ela um pouco para cá para liberar um pouco o menu aqui. Então aqui a gente tem o que? As famosas marcas de registro. E eu vou falar das marcas de registro na próxima aula, tá bom? Te vejo lá.